Olá, aqui professor Leandro Campos. Vamos estudar controle da administração pública. Então, pelo nome, você já sabe que quem está sendo controlado aqui é o Poder Executivo, porque ele é a administração pública. Né? Lógico que todo esse estudo que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai levar em consideração o Poder Executivo. Agora, se você está com o Poder Judiciário ou com o Poder Legislativo exercendo funções administrativas, aí eles também vão se enquadrar, né? Mas vamos lá. Então, o primeiro conceito da Maria Silvia, né? Ela fala que é o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o Executivo aqui, né, ele é fiscalizado para que ele siga obedecendo as normas, os princípios, né, que o ordenamento jurídico impõe. E ele vai sofrer o controle dele mesmo e dos demais poderes. Ele exerce a função administrativa, né? A função típica dele é a função administrativa, e sobre essa função, sobre o exercício dessa função é que ele vai sofrer todo esse controle. Quando os demais poderes, aí que eu tinha falado no comecinho, quando os demais poderes, o judiciário e o legislativo, exercerem suas funções atípicas administrativas, aí eles também vão sofrer o mesmo tipo de controle, quando eles exercerem as funções atípicas administrativas. Mas, professor, o Poder Judiciário, na sua função típica, e o Poder Legislativo, na sua função típica, não sofrem controle? Sofrem, né? Porque você tem o sistema de freios e contrapesos, check and balances, os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, um vai controlar o outro dentro do que prevê a Constituição. Porém, o estudo aqui é o controle que o Executivo sofre. É esse o estudo, o controle sobre a administração pública. Se você está estudando direito administrativo, 90% dele é o Poder Executivo. Né? Então, quais são os tipos de poder, de controles que a administração pública vai sofrer? Você tem a classificação aí, você tem 5 classificações diferentes. Quanto ao momento do exercício, que aí você tem o controle prévio, concomitante e subsequente. Quanto ao aspecto controlado, você tem o controle de legalidade e o controle de mérito. Quanto à origem, interno, externo e popular. Quanto à amplitude, hierárquico e finalístico. E quanto à natureza do controle administrativo, legislativo e judicial, que esse é o mais básico de todos. Mas vamos lá, vamos analisar cada um desses. Ó, classificação do controle quanto ao momento do exercício. Se o controle é prévio, se ele é concomitante ou se ele é posterior ao ato. Então, o controle prévio é aquele controle que o executivo vai sofrer antes de produzir o ato, antes do ato administrativo produzir seus regulares efeitos. E vai servir também esse controle como uma condição de eficácia do ato. O exemplo são as autorizações, as aprovações. Então, por exemplo, um determinado ato para ser produzido, ele tem que ser aprovado por um outro organismo, um determinado órgão vai praticar um ato, mas esse ato ele tem que ter a autorização de um outro órgão, ele tem que ter a aprovação de um outro órgão ou de um outro agente. Então, assim, é uma condição de eficácia do ato. O ato nem foi criado, mas já está sofrendo um controle, porque essa aprovação, essa autorização já é uma forma de controlar isso, né? Antes do ato existir. Né? O controle concomitante é um controle que vai ser realizado durante a prática do ato. Então, durante o processo de criação do ato. Então, por exemplo, a fiscalização de obras que ainda estão em andamento. As obras estão em andamento. O executivo está criando as obras. E até a própria lei de licitações fala na fiscalização das obras, se são efetuadas pelo particular contratado, né, são obras públicas, enfim. Então você está controlando o ato durante a prática do ato, né, o controle concomitante. E o controle subsequente é aquele realizado após a criação do ato, após a produção de seus efeitos. E é o que mais acontece. Os outros também muito, né? É a anulação do ato. Esse ato tem vício de legalidade, né? Então anula. O ato já foi criado, já está produzindo efeito. Esse ato não tem vício de ilegalidade, mas ele já não é mais conveniente.
Então revoga. Veja, ele já está produzindo efeitos, o ato já existe. Ah, o particular praticou ilícito, então o ato vai ter que ser cassado. A licença dele vai ser cassada. A licença de motorista, a licença para construir, a licença do médico, a licença do advogado, porque infringiram as regras e a licença será cassada. Veja bem, a licença é um ato e ela já existe, ela já está produzindo seus regulares efeitos e depois ela é cassada. Tem a homologação do ato, quer dizer, o ato é produzido e depois ele tem que ser homologado, né, por um outro órgão, por outro agente. Então são controles subsequentes, controles posteriores à prática do ato. Uma classificação quanto ao aspecto controlado. Aí você tem o controle de legalidade, que também é chamado controle de legitimidade, ou controle de mérito. O controle de legalidade, pelo próprio nome, você já vê que é o controle para saber se a lei está sendo criada, está sendo obedecida. E aí você tem a anulação do ato, né? A anulação, ela é um controle de legalidade quanto ao aspecto controlado, mas ela também é um controle subsequente quanto ao momento do exercício. E você vai ver em concurso público, em questões de prova, que uma mesma prática ela pode ser enquadrada em várias classificações diferentes. Acabei de dar um exemplo da anulação, né? É um controle de legalidade e é um controle subsequente, né? É a verificação de conformidade do ato com as normas e os princípios. Tanto o ato vinculado sofre controle de legalidade, quanto o ato discricionário também sofre controle de legalidade, né? Para saber se os atos estão de acordo com o que a lei determina, com o que a lei prevê, né? Um outro ponto também que não é só a lei, né, que é objeto, mas não só a lei, mas também os princípios e normas administrativas também vão servir de norte para esse controle. Pode ser realizado pela administração pública ou pelo poder judiciário, quer dizer, a anulação do ato, o controle de legalidade pode ser feito pelo poder judiciário. A própria administração pública já tem que fazer isso porque ela tem que seguir o princípio da legalidade, né? Então, se um ato foi produzido fora da lei, ela tem que anular esse ato. O controle de legalidade é o que a gente está dizendo. Mas o poder judiciário também está aí para isso. Ele também está aí para controlar, aparar as arestas. Olha, aquilo que o executivo produziu, né, que está fora da lei, está fora do que a lei prevê, eu posso anular isso. Porque uma das funções do poder judiciário é julgar, e o julgamento significa fazer com que a lei seja obedecida. Para isso está o judiciário para analisar quem obedeceu e quem desobedeceu a lei, né, e vai aplicar o direito. Então está aí o poder judiciário também nessa função de controle de legalidade do ato. O poder legislativo, né, especificamente falando, ele pode sustar os atos normativos que exorbitem o poder regulamentar. É uma coisa muito específica, tá? Muito específica. Por exemplo, o legislativo que legisla, que cria a lei, mas ele pode passar a bola para o executivo. Ele fala assim, ó, executivo, eu transfiro a você um poder, chamado poder regulamentar, né, através do qual você vai criar as normas. Essas normas não serão leis, porque você não é o legislativo, você é o executivo. São normas administrativas dentro do que a lei prevê. Você pode criar normas sobre os assuntos A, B e C. Pronto. Tá aí. Aí o executivo vai lá e cria as normas, né, dentro do seu poder regulamentar, dentro daquilo que a lei conferiu a ele. Ok, tudo bem. Agora, quando o executivo exorbitar a esse poder, for além ao que esse poder confere a ele, o que eu falei? A, B e C. Aí vai lá e está criando normas sobre o D. O D não está na lei. Então ele está indo além, ele está exorbitando aquilo que o Poder Legislativo conferiu a ele. E nesse caso, o Poder Legislativo também vai fazer um controle de legalidade, sustando o ato que exorbitar desse poder conferido regulamentar. Sustar é suspender, né? Suspender. E o controle de mérito aí é muito específico. O controle de mérito, ele vai verificar não a legalidade. Ele vai verificar se a lei está sendo obedecida. A lei já foi obedecida. Tá? A lei já foi. Porque se a lei não foi obedecida, é controle de legalidade. Aqui a lei foi obedecida. A avaliação é no sentido da conveniência da prática desse ato, mesmo que esteja obedecendo a lei. Porque se o ato não está obedecendo a lei, não é controle de mérito, é controle de legalidade. O controle de mérito, primeiro passo que você tem que ver.
A legalidade foi obedecida? Foi. Então, vamos analisar a conveniência da prática do ato. É lógico que isso só cabe, né, no ato discricionário, porque só ele tem conveniência e oportunidade. O controle de legalidade cabe no ato vinculado e no ato discricionário. Agora, o de mérito, só o ato discricionário é que tem mérito. Se o ato é vinculado, não tem mérito. O ato é vinculado, o agente ele tem que fazer esse ato. A lei já está dizendo. Então não tem como a gente analisar o mérito da prática de um ou de outro ato, porque só tem esse. Então é um ato vinculado. Não cabe controle de mérito porque é vinculado, só controle de legalidade. Agora, se a lei dá duas opções de atos, olha, você pode produzir esse ato A ou o ato B. E aí, no mérito, né, na conveniência e oportunidade, o agente vai escolher um ou outro, dentro da sua conveniência. Ah, escolhi o A. Aí vem um controle de mérito e fala o seguinte, não, mas eu acho que o B seria melhor. Aí você está falando do controle de mérito. Você não está falando de um controle de legalidade. E esse mérito, ele só existe no ato discricionário. Por isso mesmo, só a administração pública é que pode exercer controle de mérito. O judiciário não avalia a conveniência e oportunidade da prática do ato discricionário, tá? Porque se o judiciário fizer isso, ele, judiciário, estará administrando. E não é essa a função do poder judiciário, tá? Então, o controle de mérito ele só cabe, é privativo da administração pública. O outro aqui é contra a origem. Isso aqui é muito simples. O controle interno e o controle externo. Interno é quando é exercido pelos próprios órgãos do Poder Executivo. E o grande exemplo deriva da autotutela, né, da prática, o controle de legalidade também, né, a autotutela, né, você controlar os seus próprios atos. O grande exemplo é a Controladoria Geral. Você já ouviu falar na CGU, na CGE, na CGM, Controladoria Geral da União, do Estado, do município. Então, as controladorias são órgãos do Poder Executivo para controlar o próprio Poder Executivo. Por isso é um controle interno. É um controle do Executivo feito por ele mesmo, por órgãos internos dele. Agora, se você está falando em controle externo, aí é aquele controle exercido por órgãos que não fazem parte do Executivo, mas que controlam o Executivo. Por isso, controle externo, né? Órgãos de um poder sobre o outro. O sistema decorre do sistema de freios e contrapeso, né? Que é um poder controlando o outro. E a própria anulação de um ato administrativo que tem vício por parte do judiciário é um controle externo. Por que um controle externo? Porque o judiciário é um poder externo ao poder executivo. Então, nesse caso, se a anulação é feita, a anulação do ato que tem vício, é feita por um órgão do executivo, aí você está falando em controle interno. Mas se a anulação é feita pelo poder judiciário, aí você está falando de controle externo. Porque o judiciário está fora do executivo. É simples, né? A sustentação de atos do executivo pelo legislativo, que exorbita também. Tem um controle financeiro, contábil, orçamentário, que o legislativo exerce sobre o executivo, né? O controle dos gastos públicos, o legislativo, né? Com auxílio do Tribunal de Contas. Então você tem um monte de coisa aí, controle externo. É o controle de um poder sobre o outro. E o controle popular é o controle que a coletividade vai fazer, né, sobre os atos públicos, né? E aqui você tem um grande lance, que é o seguinte, ó. O controle popular ele não tem origem no poder público, ele é da própria coletividade. E aí os exemplos que a doutrina traz são remédios, entre outros, né? Você tem o direito de petição, que alguns chamam de remédio, outros não. Mandado de segurança é remédio, ação popular é remédio, mandado de injunção é remédio. E aí você tem aí os exemplos de controle popular, porque, por exemplo, uma ação popular, um exemplo. Eu estou vendo aí que a União não está obedecendo aí um direito ambiental. Aí eu vou lá como cidadão e entro com uma ação popular para anular aquele ato, né? Aí a doutrina vem e fala o seguinte, ó, isso é um controle popular, porque a população está lá de olho e tal. Mas outros vão dizer que é o seguinte, vem cá, a ação popular, quem é que vai julgar? É o Poder Judiciário. Então é um controle externo. Então é um controle que um poder vai exercer sobre o outro. O grande lance é o start, né? Quem é que deu o start nessa ação? É o cidadão.
O mandado de segurança é uma pessoa que tem o direito afetado, né? O mandado de injunção, a pessoa que tem o direito afetado. O lance é o start, mas quem é que vai dar a palavra aí? Ah, é o Poder Judiciário. Então, alguns não colocam esse controle popular nesse sentido. Colocam isso como controle externo, também uma forma de controle externo. Mas outros vão colocar como controle popular, ok? Quanto à amplitude, nós temos o controle hierárquico e o controle finalístico. Olha só, o hierárquico, ele decorre da subordinação entre diversos órgãos, subordinação, uma escala, dentro da mesma pessoa, né? Permitindo que o órgão superior vai controlar o subordinado, né? Isso está dentro da própria pessoa jurídica. Então, dentro da União, você tem o Ministério da Fazenda, você tem as secretarias fazendárias, né, que estão subordinadas ao Ministério da Fazenda, tem as subsecretarias que estão subordinadas à secretaria, que por sua vez estão subordinadas ao Ministério. Então você tem uma escadinha, você tem uma relação de subordinação entre esses órgãos. E o órgão superior vai controlar o órgão subordinado. É simples. É simples. Isso não precisa de lei para definir, já faz parte da própria estrutura. Por isso, o controle hierárquico ele tem uma amplitude muito maior. Então, o órgão subordinado, o órgão superior, ele pode mandar o subordinado refazer. Ele pode mandar o subordinado fazer e refazer e corrigir certos erros, né? Delegar, avocar. Isso tudo decorre do controle hierárquico, mas é exercido entre órgãos subordinados e superiores. Superiores e subordinados dentro de uma mesma pessoa jurídica. Isso não precisa de uma lei para definir isso, já decorre do próprio sistema, já é simples assim, né? Já decorre normalmente dessa relação hierárquica. O controle hierárquico próprio, você tem os recursos, eu coloquei atrás, mas deveria ter colocado na frente. Você tem a possibilidade dos recursos administrativos. O recurso administrativo é o seguinte, vamos lá, eu estou sendo cobrado um imposto de renda a mais daquilo que eu deveria pagar, né? Então eu entro com o recurso administrativo. Quem é que vai analisar esse recurso administrativo? A própria secretaria, através do ministério e tudo. Então você tem um recurso administrativo próprio, que você está aí dentro da mesma pessoa jurídica, né? Dentro da União Federal, dentro da esfera administrativa, através dos seus vários organismos, um recurso de um ato produzido por um órgão que a mim não foi legal, não gostei, por algum motivo, eu entro com recurso para que o órgão superior analise, através desse recurso interposto, analise a decisão daquele órgão subordinado. E se você tem esses dois órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, você tem um recurso hierárquico, um recurso administrativo próprio, né? Um recurso administrativo próprio, ou recurso hierárquico próprio. Agora, se sai da pessoa jurídica, aí você tem um recurso hierárquico impróprio. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele aqui, né? Não vamos falar logo agora, vamos lá. Vamos pegar uma autarquia, INSS. O INSS é uma autarquia, né? É uma pessoa jurídica diversa. Vamos falar logo. INSS. Quem é que criou o INSS? A União Federal. Mas o INSS ele não é um órgão que pertence à União Federal, tal como o Ministério da Seguridade, ou o Ministério da Fazenda, ou a Polícia Federal, ou assim, o INSS é uma pessoa jurídica diversa, é uma autarquia. Dentro dos organismos da União Federal, você tem os recursos hierárquicos próprios, né? Que um órgão superior vai analisar a decisão de um órgão subordinado, pode ser através de um recurso, pode ser de ofício, enfim. Dentro do INSS, a mesma coisa. O meu benefício não foi concedido, vou entrar com recurso administrativo. Quem vai analisar? Uma esfera superior, uma instância superior dentro do próprio INSS. Aí você está falando de um recurso hierárquico próprio, está dentro da mesma pessoa jurídica. Agora, chegou lá, o presidente do INSS negou. Peraí, o presidente do INSS é a última instância dentro do INSS, mas eu posso entrar com recurso perante o ministro da Seguridade, o ministério aí que é vinculado ao INSS, né? Então esse ministro ele pode analisar um recurso? Pode, de uma decisão do INSS?
Se tiver previsto em lei, pode. Nesse caso aqui, esse aqui vai ter que precisar de lei, tá? Pode. Então você está vendo a decisão de um órgão de uma pessoa jurídica e o recurso está sendo analisado por uma outra pessoa jurídica. Então é um recurso hierárquico, porém impróprio, ou seja, está saindo daquela pessoa jurídica e sendo analisado por uma outra pessoa jurídica. Nesse caso aqui, excepcionalmente, tem que ter previsão em lei. Tá? E tá aí o exemplo, né, do controle hierárquico, o presidente da República sobre seus ministros. Agora, existe também o controle finalístico, menos falado controle teleológico, mas também muito falado supervisão ministerial ou tutela administrativa. São sinônimos, tá? Significa tudo a mesma coisa. É exercido pelos órgãos da administração direta sobre as entidades da indireta. Então é a União controlando a autarquia, a União controlando a empresa pública, a União controlando a sociedade de economia mista, a União controlando a fundação pública. Esse é o controle finalístico. Essa é a supervisão ministerial, ou também chamada tutela administrativa, ou também chamado controle teleológico, né? Esse aí é menos usado, mas eu trouxe aí. Nesse caso, depende de lei, por isso tem uma amplitude menor. E de que forma esse controle vai ser exercido? Depende do que ele vai dizer. Pode ser através da nomeação de dirigentes, o controle da execução do orçamento, né? Se os fins foram realmente atingidos. Por isso é um controle finalístico. Né? Então, por exemplo, o presidente da República ele tem a capacidade, a competência de nomear o presidente do Banco Central, né? Com a aprovação lá do Legislativo e tudo. Mas a partir do momento que ele faz essa nomeação, o Banco Central ele tem autonomia. Ele tem autonomia. O presidente da República não pode ficar dizendo o que o presidente do Banco Central tem que fazer ou deixar de fazer. O que ele vai fazer? O que o presidente da República vai fazer? Ele vai nomear. Ele vai colocar a presidência da República para controlar o Banco Central, para saber se o Banco Central cumpriu aqui o seu papel no orçamento, se o orçamento público foi exercido. Aí você tem o Legislativo também controlando isso. Vai saber, por exemplo, a Petrobras. Petrobras, eu vou nomear seus dirigentes. Mas como você vai extrair o petróleo, como você vai transportar esse petróleo, como você vai fazer o refino desse petróleo, como você vai distribuir esse petróleo refinado, isso é com você. Isso é com você. Se você vai criar uma subsidiária, se você não vai criar, isso não me cabe. Eu não tenho conhecimento técnico sobre isso. A Petrobras é que tem. Eu só vou nomear os dirigentes e vou saber lá no final do período o que teve de lucro, se cumpriu o orçamento, quanto gastou, quanto você teve de lucro, se teve prejuízo. Aí é por isso que é um controle finalístico, um controle de fins e não de meios. Como que a Petrobras vai fazer aquilo? Isso é problema da Petrobras. Como é que o Banco Central vai controlar a inflação, negócio de taxa de juros? Isso é coisa do Banco Central, você tem um corpo técnico especializado nesse caso. Aí o presidente da República, a União Federal, não pode intervir nisso, né? Nem no Banco Central, nem na Petrobras, nem na Caixa Econômica, é um controle só de fins, controle finalístico. Né? E aí vai depender de lei, e a lei vai definir o modo pontual como que esse controle será exercido. Por isso ele tem uma amplitude menor do que o controle hierárquico, que lá é amplo, né? O controle hierárquico ele é muito amplo, né? Os órgãos superiores controlam o subordinado, o que estiver fazendo está lá controlando. Agora, no controle finalístico, o controle só vai exercer dentro do que a lei vai prever. Olha, você pode fazer isso, isso e aquilo outro. Acabou. Então, é uma amplitude muito menor. Quanto à natureza do controle, isso é muito fácil, né? O controle administrativo é o executivo controlando a si mesmo, né? Que é o controle interno, o controle administrativo. Controle judicial, o judiciário controlando o executivo, que pode ser, por exemplo, através da anulação de um ato, um controle judicial, um controle externo. O controle de legalidade. E o controle legislativo é o legislativo controlando o executivo. E nesse caso aqui, você tem dois subnichos aqui, né? O controle político e o controle financeiro orçamentário. O controle político, ambos são exercidos pelo legislativo sobre o executivo. O controle político é o controle que o legislativo vai exercer sobre a atuação política do executivo, né? Então, por exemplo, é muito comum, isso acontece, né, muitas vezes, do legislativo convocar um ministro para prestar esclarecimentos sobre o que você está fazendo. O ministro da Economia, vem aqui.
Vamos conversar. Marca um dia, ele é designado, vai lá e ele é sabatinado. A sua atuação isso, sua atuação aquilo. É um controle político. É um controle político. O controle, o legislativo aprovando o nome para o ministro, isso é um controle político. Né? Agora, o controle financeiro orçamentário diz respeito a finanças, diz respeito a orçamento. Então, no final do período, né, no final do exercício financeiro, que é o ano civil, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, toda a execução do orçamento ela passa pela aprovação ou reprovação do legislativo. Então, o legislativo é que vai aprovar ou reprovar as contas do executivo. Não é o Tribunal de Contas que vai fazer isso. O Tribunal de Contas ele vai auxiliar o Poder Legislativo nesse controle financeiro orçamentário. Mas quem vai, de fato, exercer esse controle financeiro orçamentário é o Poder Legislativo. Tá? Então, chamado controle financeiro orçamentário sobre o Executivo. Beleza? Fechou aí. Um abraço. Fica com Deus.